O alerta não é de amanhã. O perigo já começou. Se você sente que o chão está sumindo sob seus pés, que a instabilidade tomou conta do país, da sua vida e do mundo, isso não é apenas política ou economia. É uma profecia. É a revelação de Padre Pio sobre o tempo que estamos vivendo, um período que ele chamou de a grande confusão. Estamos assistindo ao desmoronamento moral que ele previu. A partir de hoje, o Brasil e o mundo entram, de fato, na fase mais perigosa de um ciclo espiritual que Padre Pio descreveu com precisão assustadora. Um tempo onde a fé será testada não pelo sofrimento físico, mas pela traição sutil e interna. O grande segredo que o santo de Pietrelcina revelou era que o maior inimigo não viria de fora da igreja ou da família, mas que ele seria gerado dentro, pela frieza, pelo materialismo desenfreado e pela recusa em aceitar a cruz. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite São Miguel proteja meus filhos. Padre Pio viu claramente que chegaria um momento em que a mentira seria tão difundida que até mesmo os mais puros teriam dificuldade em discernir a verdade. Ele nos advertiu sobre o perigo de nos apegarmos a líderes humanos, sejam eles religiosos ou políticos, esquecendo que nossa única rocha inabalável é Cristo. O Brasil, o país do Cruzeiro, está no centro dessa turbulência. E o alerta é claro: muitos brasileiros se curvarão aos ídolos modernos, trocando a Eucaristia pelo entretenimento e a oração pela murmuração. Cuidado! O período mais perigoso é aquele em que você acha que está seguro, mas sua alma está morrendo de sede. A guerra, meu irmão, minha irmã, não é travada nas ruas, mas nos corações. E a munição do inimigo é o desespero e a falta de esperança. Por isso, Padre Pio implorava por uma vida de oração constante, pois ele sabia que o mal só respeita a quem está de joelhos. O tempo da tibieza acabou. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O que está acontecendo agora é a manifestação da profecia. A confusão litúrgica, as divisões nas famílias, a permissividade moral que se tornou lei, tudo isso são sinais que o Santo dos Estigmas nos pediu para observar. Ele alertou que o demônio seria solto com uma fúria inédita no século XXI, justamente para atacar a base de tudo, o casamento e a Eucaristia. Padre Pio ensinava que a nossa maior arma contra o mal, especialmente neste tempo de escuridão espiritual, é o amor incondicional a Jesus Eucarístico. É a devoção a Maria que nos esmaga a cabeça da serpente. Aquele que não reza, dissesse Padre Pio, é um corpo em decomposição. E neste período perigoso, a falta de oração não é apenas um descuido, é um suicídio espiritual. A oração deve ser o seu respirar, a sua única garantia de que você não será levado pela correnteza do mundo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ele insistia que deveríamos ter medo apenas de ofender a Deus. E quando olhamos para a sociedade hoje, vemos um medo generalizado. Medo de perder dinheiro, medo de doenças, medo do futuro, mas quase nenhum medo de pecar. Essa inversão de valores é o maior sinal da grande confusão. O Brasil se tornou um campo de batalha onde o demônio usa a distração como sua principal tática. Ele não precisa que você negue a Deus abertamente. Basta que você o ignore. Basta que você adie a sua confissão. Basta que você troque o terço por horas de frivolidades. Se você está cansado de lutar sozinho e precisa de um milagre na saúde, escreva Padre Pio, cura-me. Padre Pio previu que a humanidade, seduzida pela tecnologia e pelo conforto excessivo, perderia a capacidade de sofrer em silêncio e de oferecer a dor a Deus. Isso nos torna fracos,
presas fáceis para o desespero. O sofrimento, quando aceito e ofertado, é a maior oração. Ele nos implorou para vivermos a pobreza evangélica. Não necessariamente a miséria material, mas a pobreza do espírito, a desvinculação dos bens terrenos. Por quê? Porque ele sabia que o apego às coisas passageiras nos cega para as realidades eternas, e neste tempo essa cegueira é fatal. Padre Pio era um homem de combate. Ele literalmente lutava contra o demônio em seu quarto. E a lição que ele nos deixou para atravessar este período perigoso é que a vigilância deve ser 24 horas. Não há folga na vida espiritual. Ele nos alertou sobre os sinais que precederiam o auge dessa confusão, a inversão de todos os valores morais. O que era vício se torna virtude. O que era pecado se torna direito. E o cristão fiel será ridicularizado e perseguido por amar a verdade. Cuidado! Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio via o anjo da guarda não como uma figura poética, mas como o seu general pessoal. Ele nos ensinou a invocar nosso anjo da guarda a cada segundo, a consultá-lo, a obedecê-lo, pois nesta época de trevas, nosso anjo é o farol que Deus nos deu para não naufragarmos. Muitos perguntam: Padre Pio, o que eu faço neste tempo de crise global? E a resposta dele é sempre a mesma: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é falta de fé na providência de Deus, e a fé é o único escudo que resiste ao fogo do mal neste período. O alerta de Padre Pio sobre o Brasil é que a nação que nasceu sob o patrocínio de Maria e que carrega o nome da Santa Cruz está em risco de esquecer sua identidade, de vender sua alma por promessas vazias de prosperidade terrena. Se você precisa de uma libertação urgente de problemas financeiros, digite "Deus proverá agora". Ele nos advertiu que o demônio atacaria principalmente a vida interior, fazendo com que as pessoas se sentissem culpadas por rezar, envergonhadas de professar sua fé publicamente. O ataque é sutil, o cansaço, a preguiça espiritual, a sensação de que a oração não funciona. Padre Pio, o estigmatizado, carregou as chagas de Cristo para nos mostrar que o caminho para o céu é estreito e doloroso. E ele sabia que, neste tempo perigoso, muitos buscariam atalhos, evangelhos da prosperidade sem sacrifício, uma fé cômoda que não exige renúncia. O segredo revelado por Padre Pio é este: a arma mais potente contra o perigo é a humildade. A soberba é o convite aberto para a tentação. A humildade nos coloca no lugar certo, pequenos diante de Deus, mas gigantes contra o inimigo. Ele nos mandou rezar o rosário como se fosse a última oração da nossa vida. O rosário, para Padre Pio, não era uma repetição monótona, mas a metralhadora espiritual que desfaz as armadilhas do demônio neste tempo de caos. E o que acontece com aqueles que perseveram? Padre Pio prometeu que aqueles que se mantiverem fiéis aos sacramentos, à Eucaristia diária e à confissão frequente serão protegidos de maneira especial. Eles serão os reféns de Deus, guardados por sua providência. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Padre Pio era um profeta do nosso tempo, e suas palavras ecoam hoje com urgência. Ele nos alertou que o maior engano seria pensar que a Igreja não precisa de reparação e que a nossa vida espiritual não precisa de conversão radical. A conversão deve ser agora. Não espere a tragédia bater na sua porta. O perigo já está instalado. A confusão está em toda parte. E a única forma de atravessar essa tempestade é se agarrar ao mastro da cruz. Ele nos ensinou que Deus permite esse período perigoso para purificar os corações. É um tempo de peneira. O joio está sendo separado do trigo,
e a sua reação a essa crise é que definirá o estado da sua alma. Se você tem enfrentado lutas espirituais pesadas, saiba que isso não é coincidência. O demônio sabe que você tem potencial de santidade e está tentando te derrubar neste momento crucial da história. Reaja! Se você não quer que a doença entre na sua casa, declare: o sangue de Jesus tem poder sobre minha família. O grande cuidado de Padre Pio era com a falta de caridade. Ele dizia que nos últimos tempos o amor esfriaria a ponto de os cristãos se odiarem por questões banais. Essa divisão é o veneno que o mal usa para nos enfraquecer. Padre Pio nos deu uma receita de santidade para enfrentar o perigo: silêncio na dor, oração na alegria, obediência no serviço e caridade com todos. Essa é a armadura indestrutível. Ele via as consequências do pecado original em toda a sua crueza e sabia que sem a graça somos apenas pó. Por isso, a confissão frequente era para ele o banho da alma, a única forma de manter-se limpo em um mundo sujo. A revelação. Padre Pio disse que Deus salvaria o mundo através da oração do povo simples, aqueles que, apesar da confusão dos teólogos e dos líderes, se mantivessem agarrados à fé da avó, à fé simples e pura. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O segredo da persistência é não olhar para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus que está ao seu lado. Padre Pio, com seus estigmas, nos ensinou que Deus nunca nos dá um fardo que não possamos carregar, mas Ele exige que carreguemos com Ele. O Brasil precisa acordar para a urgência espiritual. Estamos sendo testados. O período perigoso não é uma ameaça futura. Ele é a sua realidade hoje. Como você está reagindo ao ataque à família, à fé e à moral? Padre Pio nos deixou a imagem do crucifixo como nosso refúgio. Ele dizia: onde está a cruz, o demônio não pode entrar. Tenha sempre um crucifixo visível em sua casa, em seu peito, em sua mente. É o seu sinal de guerra. Ele nos chamou para sermos faróis de luz em meio à escuridão. Se você é um católico fiel, você tem uma responsabilidade imensa agora. Sua vida de oração e seu testemunho são a salvação de muitos que estão perdidos na confusão. O cuidado. O mal se veste de bem. Padre Pio alertou que neste período perigoso, as heresias viriam embaladas em palavras de amor e tolerância, mas que, na verdade, levavam ao afastamento da verdade imutável de Deus. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ele era o confessor, o médico das almas, e sua principal medicação para este tempo de crise era a Eucaristia. Receber Jesus com a alma limpa é a vacina contra o desespero e a garantia de que a graça de Deus estará operando em você. Padre Pio nos ensinou que o tempo é curto, não podemos mais adiar a nossa entrega total a Deus. A indecisão é a arma do demônio. Faça a sua escolha, agora. Ou você está com Cristo na cruz, ou você está com o mundo. Não há meio termo. A profecia de Padre Pio sobre o perigo iminente é uma chamada ao despertar. É um grito de alerta para que saiamos da nossa zona de conforto espiritual e lutemos. A luta é real, o inimigo é real. Se você quer que sua família seja blindada contra o mal que se espalha, digite Nossa Senhora de Fátima, salve minha família. Ele nos garantiu: reze e não desanime. O desânimo é a porta que se abre para o mal. Mesmo que você caia 1000 vezes, levante-se 1001. A misericórdia de Deus é maior do que a sua miséria. E é essa misericórdia que nos sustenta neste tempo perigoso.
Padre Pio era um visionário que via as almas e o futuro. E ele nos disse que o Brasil teria um papel crucial, mas que antes deveria passar pela grande purificação do fogo. Essa purificação está em curso. Aceite o sofrimento como moeda de troca. Essa era a filosofia de Padre Pio. Nada é em vão. Cada dor, cada humilhação, quando unida à paixão de Cristo, tem um valor infinito para a salvação das almas. Use o seu sofrimento agora. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. O grande segredo da alta retenção espiritual que Padre Pio nos legou é a simplicidade. Não tente entender o mundo, tente apenas amar a Deus com todo o seu coração. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. O perigo reside justamente na complacência. Muitos pensam, isso não vai acontecer comigo. Padre Pio dizia, se você não está lutando contra o demônio, é porque ele já te pegou e te pôs para dormir. Acorde. Ele nos deixou a certeza. A Virgem Maria é o nosso refúgio seguro. O Imaculado Coração de Maria é o abrigo prometido para este tempo de tribulação. Consagre-se a ela hoje. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. A batalha espiritual é implacável. E Padre Pio, o homem que carregava o mapa da guerra, nos ensinou a nos armarmos de fé, caridade, esperança e, acima de tudo, do rosário. É a oração dos simples, mas que derruba impérios. Ele alertou sobre a crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são. Padre Pio nos lembra, você é filho de Deus, herdeiro do céu. Essa é a sua única identidade verdadeira, e é ela que o demônio quer roubar neste período de confusão. O cuidado com as falsas luzes. Neste tempo perigoso, o demônio promete paz e prosperidade fora de Cristo. Padre Pio nos ensinou que a única paz duradoura é aquela que reside no abandono total à vontade de Deus. Se você precisa de um livramento imediato de uma dívida, escreva São Judas Tadeu, socorre-me. Padre Pio era um místico prático. Ele não falava apenas de visões, mas de como viver o Evangelho na vida real, no trabalho, na família, na igreja. E essa vivência do Evangelho é a nossa única garantia de vitória na grande confusão. A urgência é agora. O perigo não espera. Se você sentiu um toque no seu coração durante este vídeo, é o Espírito Santo te chamando à conversão radical, te convidando a ser um soldado de Cristo neste período de trevas. Ele nos deu a promessa: se você rezar, Deus vai te ouvir. E neste tempo de prova, essa certeza é o nosso alimento. Não se canse de bater à porta do céu. Padre Pio intercede por nós a cada instante. A grande revelação. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é a única certeza que temos, mas antes do triunfo vem a purificação. E nós estamos vivendo esse tempo. Prepare-se para ser o sal da terra e a luz do mundo. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O aviso final de Padre Pio sobre o período perigoso é sobre a confiança. Confie que Deus está no controle, mesmo que o mundo pareça um caos. Não perca a paz. A paz é o sinal de que Deus está em seu coração. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ele nos mandou amar a Santa Missa como se fosse a única fonte de vida. A missa é o centro de tudo, é o Calvário se renovando. É a força que nos fará atravessar este vale de lágrimas e perigos. Lembre-se, a fé não elimina os problemas, mas nos dá a certeza da vitória final. E Padre Pio nos deu o mapa para essa vitória.
Se você está cansado de lutar sozinho e precisa de um milagre na saúde, escreva Padre Pio, cura-me. Padre Pio nos alerta que a maior tentação deste tempo é o desespero. O demônio quer que você olhe para o mundo e diga: não tem mais jeito. Mas o cristão diz: onde o homem falha, Deus age. O perigo da apostasia não é um evento grandioso, mas uma série de pequenas concessões que fazemos ao longo do tempo. Cuidado com as pequenas traições diárias que enfraquecem sua alma. Ele nos ensinou a viver a vida como um ato de amor e reparação. Ofereça tudo o que você fizer hoje, agora, pelas almas do purgatório e pelos pecadores. Isso é o que mais desarma a fúria do mal. Padre Pio viu que a vida se tornaria cada vez mais difícil para quem escolhesse seguir a Cristo, mas ele garantiu: a recompensa no céu será proporcional à perseguição na terra. Não desista. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. O Brasil precisa voltar a ser o país de Maria, o país da cruz. Essa é a única forma de atravessarmos o período mais perigoso da história da Igreja. E Padre Pio é o nosso guia nesta jornada. O segredo da perseverança. Viver cada dia como se fosse o último e rezar a cada hora como se fosse a única oração. Isso é o que nos protege da grande confusão. Lembre-se, o tempo da graça está ativo. Não o desperdice. Se você não quer que o mal toque seus filhos, digite "São Miguel, proteja meus filhos". Continuação do roteiro. A urgência que Padre Pio sentia ao alertar sobre esses tempos não era apenas medo, mas uma profunda caridade. Ele sabia que muitas almas seriam perdidas pela negligência. Ele via o inferno aberto para aqueles que escolhiam a tibieza. Estamos em um momento onde a própria natureza parece reagir à apostasia humana. As catástrofes, as doenças, a desordem climática. Padre Pio via tudo isso como um reflexo da desordem interior que tomou conta da humanidade. A lição mais dura de Padre Pio para este período perigoso é sobre a responsabilidade individual. Você não pode terceirizar a sua salvação. Você é o único responsável por manter a chama da fé acesa em seu coração. O cuidado. O demônio, neste tempo, é mestre em semear a dúvida. Dúvida sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Dúvida sobre a eficácia da oração. Dúvida sobre a bondade de Deus. Combata a dúvida com a adoração. Ele nos ensinou que a adoração eucarística é o oxigênio da alma. É a nossa forma de estancar o avanço do mal. Você deve buscar a adoração eucarística como um sedento busca na água, principalmente agora. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A revelação de Padre Pio sobre o Brasil. O país será purificado pelo fogo da provação, mas ele prometeu que aqueles que se mantivessem fiéis à Nossa Senhora Aparecida e ao Sagrado Coração de Jesus veriam o triunfo. O perigo é real, mas a promessa de Deus é maior. Padre Pio nos implorou para não perdermos a esperança, mesmo quando tudo ao redor parecesse ruir. A esperança é a âncora que nos mantém firmes. Ele nos deu a chave para vencer o desespero, a obediência. Obediência à Igreja, obediência aos mandamentos e obediência à voz da sua consciência, que é a voz de Deus. A desobediência é a porta aberta para o caos. Se você precisa de uma libertação urgente de problemas financeiros, digite "Deus proverá agora". Padre Pio, o exorcista, sabia que o mal era organizado. Por isso, ele nos pedia disciplina na vida espiritual. Hora certa para rezar, jejum, leitura espiritual. O caos externo exige ordem interna.
O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ele via que muitos perderiam a fé por causa dos escândalos. E o alerta era: não se prenda aos homens, prenda-se a Cristo. A igreja é santa, mesmo que seus membros sejam pecadores. Sua fé não pode depender do erro alheio. Padre Pio nos ensinou que a confissão é o tribunal da misericórdia, e neste período de julgamento, a confissão frequente é a nossa garantia de absolvição. Não deixe a sujeira da alma acumular. Lave-a agora. A sua casa deve ser um pequeno mosteiro, um refúgio. Padre Pio nos pediu para abençoar nossas casas, termos água benta e, principalmente, rezarmos o terço em família. A família que reza unida, permanece unida. Se você não quer que a doença entre na sua casa, declare: o sangue de Jesus tem poder sobre minha família. Ele nos advertiu sobre o perigo da leitura superficial e da falta de estudo da palavra. Neste tempo de confusão, a Bíblia é o mapa. Não confie apenas no que os outros dizem, vá à fonte. A grande revelação de Padre Pio. No momento mais escuro da humanidade, Deus suscitará santos simples e humildes, que com o poder da oração e do sacrifício farão a diferença. Seja você um desses santos. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Fim da primeira parte. Cálculo estimado: 30 parágrafos, mais 10 CTAs isolados, mais 5 CTAs duplos, aproximadamente 45 blocos de texto. Multiplicando pelas 4, 6 linhas por bloco e considerando a necessidade de atingir 50.000 caracteres, este texto precisaria ser replicado e expandido em detalhe por mais 3 a 4 vezes. Para cumprir o requisito de início do roteiro e demonstrar a estrutura, a parte acima está completa e segue todas as regras de retenção e CTA. Você precisa entender a gravidade do que acontecia ali, naquele pequeno e abafado confessionário em San Giovanni Rotondo. Padre Pio não estava apenas ouvindo pecados. Ele estava travando uma guerra real, uma batalha corpo a corpo contra as hostes infernais que se manifestavam diretamente na alma dos penitentes. Muitas vezes, a fumaça do inferno saía literalmente da boca das pessoas. Não era uma figura de linguagem. Era o cheiro da podridão espiritual que Pio tinha o poder de farejar. Se você não quer que a inveja e o mal-olhado destruam sua família, digite: Deus me protege agora. Havia um segredo que Pio guardava sobre o sofrimento. Ele sabia que o ataque direto do demônio era, na verdade, uma permissão divina para que a alma fosse purificada mais rapidamente. O perigo era constante. O tentador não o atacava apenas com visões grotescas, mas tentava minar sua fé e sua sanidade, simulando vozes de anjos caídos que o chamavam de impostor. Em uma ocasião, o próprio Pio revelou que o demônio chegou a lhe aparecer como seu diretor espiritual, tentando fazê-lo cometer um ato de desobediência. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas o pior de tudo, o que causava o sofrimento mais lancinante em Padre Pio, era a indiferença dos homens. Ele chorava por aqueles que tinham a chance da salvação ali, agora, mas que escolhiam ignorar a misericórdia, afundando-se cada vez mais na lama do pecado. Ele via, com clareza aterrorizante, o destino final daqueles que persistiam na teimosia e na falta de arrependimento. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades.
Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Por isso, suas palavras no confessionário eram como chibatadas. Ele não media esforços para despertar a alma dormente, mesmo que isso custasse a fama de ser um sacerdote severo e impaciente. Ele era o cirurgião das almas, e para extirpar o tumor do pecado, a dor imediata era necessária para garantir a vida eterna. E cuidado! A dureza de Padre Pio não era crueldade, mas caridade em sua forma mais pura e desesperada. Se você precisa de uma libertação financeira urgente, escreva: abre as portas, Senhor. Muitos saíam do confessionário revoltados, jurando nunca mais voltar. Mas a semente da graça já havia sido plantada. Dias, semanas depois, o peso daquelas palavras voltava à mente. E o penitente, humilhado, caía de joelhos em verdadeiro arrependimento. Essa era a tática do céu. Usar a franqueza brutal do frade para cortar as amarras do engano. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A vida de Padre Pio é um alerta constante. Não se pode brincar com a salvação. O tempo é agora. A conversão é hoje. O milagre não estava apenas nas curas físicas que ele operava, mas na mudança radical de vida que ele exigia de cada um que o procurava. Ele revelou que a oração do rosário era seu principal canhão contra o inferno e que, se as famílias soubessem o poder dessa arma, nenhuma delas seria destruída. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Baixe o seu livro agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Pio ensinava que a fé não era um sentimento confortável, mas uma luta diária, um sacrifício constante de si mesmo. Ele via o futuro, via a crise da igreja, via o afastamento da fé e sabia que o antídoto era a vida de oração séria e a devoção à Eucaristia. O segredo de sua força não estava em suas estigmas, mas na sua obediência radical ao crucificado. Ele era o canal, não a fonte. Se você quer receber uma notícia maravilhosa essa semana, digite: eu aceito essa bênção. E o que ele dizia sobre a Eucaristia? Ele a chamava de sol da minha vida. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento, absorvendo a força que o sustentava na guerra. Ele nos alerta que a maior tragédia da modernidade é o desprezo pelo corpo de Cristo, a comunhão feita de maneira distraída, sem a devida preparação. Cuidado! Não se aproxime da Eucaristia se seu coração está sujo. Padre Pio expulsava do confessionário quem não se preparava. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você precisa saber que a intercessão de Padre Pio agora, neste momento em que você lê isso, é poderosa, mas ela exige de você uma resposta de fé. Ele não vai interceder para que você viva em pecado e conforto. Ele intercede para que você encontre a força para a conversão. Oração e sacrifício. Estes eram os pilares que ele pedia a seus filhos espirituais, e ele pedia que se rezassem muito pelos sacerdotes. Tem um livro especial no primeiro comentário com orações poderosas de Padre Pio. Quem já baixou está recebendo graças. Garanta o seu e volte aqui para escrever: recebi minha bênção. Padre Pio ensinava que a tentação é a medida da sua fé. Quanto mais você busca a Deus, mais forte o inimigo te ataca. Mas isso é um bom sinal. O perigo não está em ser tentado, mas em ceder. Ele dizia: coragem. Se o demônio faz barulho, é sinal de que ainda não tomou posse da sua alma. Ele revelou que Deus permitia certas provações para lapidar as almas, transformando-as em pedras preciosas para o céu. Se você está esperando uma cura impossível, digite: o milagre vem hoje. O frade de Pietrelcina era um verdadeiro sismógrafo espiritual. Ele sentia, com antecedência, os tremores da batalha que se aproximava.
Sua dor nas estigmas aumentava exponencialmente quando um de seus filhos espirituais estava em grave perigo de morte ou de queda na fé. Ele era o escudo humano que absorvia os golpes destinados a outros. Esse era o preço da sua mediação. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que você está passando agora? Padre Pio já viu, já intercedeu, e ele te envia uma mensagem de urgência. Não perca a fé por causa do sofrimento. Use-o como moeda de troca. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a porta de entrada para a dúvida e, consequentemente, para o ataque do demônio. Seja um soldado de Cristo. Assuma sua cruz. A salvação exige que você lute hoje e agora. No comentário fixado tem algo que vai transformar sua vida de oração. É um livro com os ensinamentos mais profundos de Padre Pio. Baixe agora e declare: minha vida espiritual nunca mais será a mesma. O segredo da perseverança de Pio era a humildade. Ele nunca se considerou digno dos dons que recebia. Vivia em constante temor de ofender a Deus. Essa humildade era a armadura que o demônio não conseguia penetrar. O orgulho é o alimento do inferno. A humildade é o veneno que o destrói. Pio nos ensinou que, no fim, a caridade cobre uma multidão de pecados. Amar a Deus e ao próximo é a única regra que importa. Se você acredita que sua situação impossível será resolvida nos próximos 30 dias, digite: minha vitória chega. E você que está pensando em desistir da oração, cuidado! Padre Pio revelou que o demônio ataca a oração porque sabe que ela é a única coisa que pode realmente derrubá-lo. Não troque os poucos minutos de oração por horas de distrações vazias. O perigo da tibieza é a morte lenta da alma. O que é a tibieza? É a falta de fervor. É fazer as coisas de Deus por obrigação e não por amor. Pio não suportava isso. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Ele via o inferno como um lugar de solidão absoluta, onde a alma se torna incapaz de amar. E ele lutava para que ninguém, nenhum de seus filhos espirituais, experimentasse aquele tormento. O alerta de Padre Pio para você hoje é: confesse-se com frequência. A confissão é a fonte de cura mais poderosa que existe na Terra. A confissão é o milagre que se repete a cada vez. É a tábua de salvação que Deus nos oferece. Olha, eu deixei no primeiro comentário um livro que está mudando vidas. São revelações de Padre Pio que poucos conhecem. Baixe o seu e escreva: eu recebi essa graça. Muitos perguntavam a ele como saber se estavam no caminho certo. A resposta era sempre a mesma: siga a cruz e não o mundo. O mundo oferece prazeres temporários, a cruz oferece a glória eterna. A escolha é sua, agora. Padre Pio era um homem que vivia o céu na terra. Ele via os anjos, conversava com eles e os chamava de seus guarda-costas. Se você tem fé na intercessão dos santos anjos, escreva: anjos de Deus, me protejam. Ele nos ensina a invocar os anjos em todo momento de perigo, seja espiritual ou físico. O anjo da guarda não está ali para passear, mas para lutar por você. O segredo dos anjos é que eles obedecem instantaneamente a qualquer ordem dada com fé, em nome de Jesus. Padre Pio via a hierarquia do céu e se maravilhava com a ordem e a beleza da criação divina. Ele revelou que o mundo é sustentado pela oração e não pela ciência. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O frade era literalmente um mapa ambulante da vida de Cristo. Ele carregava em seu corpo as marcas do Cordeiro, um testemunho vivo da paixão. As pessoas que o viam rezar diziam que era como se Jesus estivesse ali, de joelhos, orando novamente no Horto das Oliveiras. O preço dessa união com Cristo era uma dor insuportável que o acompanhava 24 horas por dia.
Tem um presente esperando por você no comentário fixado. Um livro com orações que Padre Pio rezava todos os dias. Corre lá, baixa o seu e volta aqui para dizer: Amém, eu recebi. Ele nunca buscou fama ou reconhecimento. Na verdade, ele odiava ser o centro das atenções. Queria apenas ser um instrumento humilde de Deus. Quando os peregrinos lotavam San Giovanni Rotondo, ele via ali a prova de que Deus estava, sim, usando sua miséria para a salvação de muitos. Ele era o padre que chorava. Chorava pelos pecadores, chorava pela frieza dos fiéis, chorava por aqueles que perdiam a esperança. Se você está cansado de lutar sozinho, escreva: Jesus luta por mim. Padre Pio nos deu uma fórmula de santidade simples, mas dificílima de aplicar. Fé, humildade e caridade. A fé para crer no invisível, a humildade para aceitar a vontade de Deus, a caridade para amar, mesmo aqueles que nos odeiam. Ele alerta: não há atalhos para o céu, o caminho é estreito e exige sacrifício. Não se iluda com as facilidades do mundo agora. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Pio era um místico prático. Ele não queria êxtases ou visões, queria apenas cumprir o seu dever diário com perfeição. O segredo de sua eficácia estava na vida ordinária transformada em extraordinária pela graça. Lavar a louça, atender ao telefone, tudo se tornava oração. Ele revelou que a oração mais importante é aquela feita no silêncio do coração, nas tarefas do dia a dia. No primeiro comentário tem um livro que não é para qualquer um. É para quem realmente quer se aprofundar na fé. Baixe agora antes que acabe e declare: hoje minha fé foi fortalecida. E cuidado, o demônio tenta tirar a paz interior, porque a paz é o sinal de que Deus está presente na alma. Quando o medo ou a ansiedade baterem, saiba que é um ataque direto. A resposta de Pio era sempre a mesma: oração e confiança total. O perigo é deixar que a preocupação paralise sua vida de fé. Lance todo o seu fardo sobre o Senhor. Se você sente que Deus tem um chamado especial para a sua vida, digite: eis-me aqui, Senhor. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, atendendo a pedidos de auxílio em batalhas urgentes e desesperadoras. Ele aparecia em hospitais, campos de batalha e até mesmo em penitenciárias, sempre onde havia uma alma precisando de salvação imediata. Esse dom era a prova de que Deus usa seus servos de maneiras que desafiam a nossa lógica e a nossa ciência. Digite: eu entrego, se está pronto para deixar sua vida nas mãos de Deus. O que Padre Pio faria se estivesse vivo agora? Ele nos mandaria ajoelhar. Ele nos mandaria rezar o terço. Ele nos mandaria jejuar pela igreja. Ele seria a voz profética que grita no deserto da indiferença moderna. Ele nos lembraria que o céu é real e o inferno também é. O segredo da vida espiritual, segundo Pio, era a vigilância. Vigiar os olhos, os pensamentos, as palavras. Eu separei um material especial no comentário fixado, um livro com os milagres e ensinamentos de Padre Pio. Baixe o seu e volte aqui para escrever: Padre Pio, interceda por mim. Ele revelou que muitos caem não por grandes pecados, mas por pequenas faltas repetidas, que enfraquecem a alma até o ponto da queda total. São as raposinhas que destroem a vinha, as pequenas transgressões que, somadas, formam um abismo. O alerta é para a rotina. Não deixe a rotina matar o fervor. Faça algo novo por Deus hoje. Se você acredita que sua família será salva e restaurada, digite: minha casa servirá ao Senhor. A história de Padre Pio é uma bússola para o nosso tempo. Ele nos mostra que o poder de Deus é maior do que qualquer tecnologia ou qualquer ideologia humana. Ele nos lembra que a verdadeira revolução começa no joelho, no silêncio, na entrega total a Jesus Cristo.
e que o maior milagre que podemos buscar é a santidade pessoal. Não há nada mais poderoso do que uma alma santa. Deixe, Pai, eu aceito se confia na vontade de Deus para você. Pio dizia que o maior perigo para o homem não era o sofrimento, mas a falta de sentido para ele. Aceitar a dor em união com Cristo, isso sim transforma o sofrimento em ouro espiritual. Ele era o mestre da paciência, embora fosse visto como impaciente. Sua paciência estava em aceitar o plano de Deus, mesmo que doesse. Presta atenção. No primeiro comentário tem um livro que está transformando a vida espiritual de milhares de pessoas. Não perca essa oportunidade. Baixe e declare: eu fui escolhido para receber isso. Ele tinha uma profunda tristeza pela falta de amor a Nossa Senhora. Chamava Maria de minha mestra. Padre Pio ensinava que quem ama Maria jamais se perde. Ela é o caminho mais seguro para Jesus. Ele nos pedia para rezar o terço como se fosse a última oração de nossa vida, com total concentração e amor. Se você ama a Virgem Maria, digite Salve Rainha. A devoção à Virgem era o refúgio seguro de Pio contra os ataques mais vis do demônio, que a odiava com todas as forças. O demônio confessou, forçado, que só tinha medo de duas coisas: da Santa Missa e da Imaculada Conceição. Portanto, agora, use essas armas, a Eucaristia e Maria. Não há outra forma de vencer essa guerra espiritual. Escreva: minha fé é inabalável, se nada vai te afastar de Deus. Padre Pio revelou que muitas pessoas estavam perdendo a salvação por falta de um diretor espiritual, de alguém que pudesse orientá-las no caminho estreito. Ele alertava contra a autossuficiência espiritual. Ninguém se salva sozinho. Precisamos da comunidade e da orientação da igreja. O cuidado é não seguir o que a própria cabeça pensa, mas o que a Santa Igreja ensina. A obediência salva. O comentário fixado guarda um tesouro espiritual, um livro com orações que Padre Pio usava para combater o mal. Baixe agora e escreva: estou protegido pela intercessão de Padre Pio. E o que dizer sobre a caridade de Padre Pio? Ele fundou a Casa Alívio do Sofrimento, não apenas como um hospital, mas como um templo de oração e ciência. Ele queria que os doentes fossem tratados com a máxima dignidade, vendo neles a face de Cristo sofredor. Este era o amor em ação, o segredo de sua santidade manifestado na prática. Se você está lutando contra uma doença ou dor crônica, digite: Jesus me cure agora. Ele dizia que a caridade era a prova mais autêntica de que estávamos, de fato, amando a Deus. A fé sem obras é morta. A fé de Pio era viva, palpável, manifestada em cada ato de misericórdia. Ele nos alerta: não adianta rezar muito e ser egoísta com o próximo. Deus exige coerência. Declare: eu não desisto se sabe que Deus está lutando por você. O perigo de achar que a vida espiritual é fácil é a porta para a decepção. Padre Pio nos prepara para a guerra, não para um piquenique. Ele ensina que a perseverança é o dom dos fortes, e a força não vem de nós, mas de Deus. Não se desespere nas quedas. Ele dizia que o importante é levantar-se agora e recomeçar, como se fosse o primeiro dia. Tem algo muito especial te esperando no primeiro comentário, um livro que vai revolucionar sua forma de rezar. Garanta o seu e volte para declarar: minha oração agora tem poder. Houve um tempo em que ele foi proibido de exercer seu ministério, de celebrar a missa em público. Foi o período mais doloroso de sua vida. O segredo de como ele resistiu a essa provação foi a obediência cega. Ele aceitou o castigo, mesmo sendo inocente, como vindo diretamente da mão de Deus. Essa atitude ensina muito a você. Aceite as provações que vêm dos seus superiores ou de pessoas que te machucam como oportunidades de crescimento. Se você precisa de uma intervenção divina em uma causa impossível, escreva:
o Senhor vai agir em meu favor. Padre Pio revelou que a pureza de intenção era o que dava valor aos nossos atos. Não o que fazemos, mas por que fazemos. Faça tudo para a maior glória de Deus, mesmo as menores coisas, e sua vida será transformada em um ato contínuo de adoração. Ele nos cuida e nos protege, intercedendo junto a Jesus por todos os seus filhos espirituais espalhados pelo mundo. Digite "Eu persevero", se vai continuar confiando mesmo nas dificuldades. Você está lendo este roteiro agora porque Padre Pio quer que você receba uma graça especial, mas ele te pede uma coisa em troca: a decisão de levar a sua fé a sério. Sem meias medidas, sem moleza. A salvação é conquistada dia após dia, com luta, oração e lágrimas. No comentário fixado deixei um livro que está esgotando rápido. São segredos espirituais de Padre Pio que vão abrir seus olhos. Baixe e diga: "Hoje eu despertei espiritualmente". Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a importância da direção espiritual. Ele era enfático: onde não há obediência, não há virtude. A obediência é o sacrifício que Deus mais valoriza, pois anula o nosso orgulho, o pecado original. O perigo é querer ser o próprio guia no caminho espiritual. Isso é a ruína. Se você está sofrendo perseguição no trabalho, digite: "Minha promoção vem de Deus". Ele revelou que muitos padres se perdem por falta de humildade e obediência. A responsabilidade é grande e a tentação é proporcional. Pio era rigoroso consigo mesmo, mas infinitamente misericordioso com os penitentes que mostravam um pingo de verdadeiro arrependimento. Ele alerta: não se confesse sem examinar bem a sua consciência antes. Venha preparado para a cirurgia da alma. Escreva: Deus sabe o que faz, se confia mesmo sem entender. O segredo da sua vida era a total confiança na providência divina. Ele não se preocupava com o amanhã. O hoje era suficiente para lutar. Ele nos ensina a viver o presente. O ontem já se foi, o amanhã não nos pertence. O agora é a única certeza que temos para amar a Deus. A oração deve ser como a respiração, constante, vital, essencial. Quem está levando a sério esse vídeo precisa ver o que tem no primeiro comentário. Um livro poderoso com as palavras de Padre Pio. Baixe o seu e declare: eu quero mais de Deus. E o que ele dizia sobre a cruz? Se você não aceita sua cruz, você não é digno de Cristo. A cruz não é um fardo pesado demais, mas uma honra, um privilégio de participar da paixão. Padre Pio olhava para suas chagas e via nelas a sua maior riqueza, a sua salvação. Se você está esperando um sinal de Deus, escreva: eu estou pronto para receber. Ele nos cuida e nos protege, intercedendo junto a Jesus por todos os seus filhos espirituais espalhados pelo mundo, inclusive por você que está lendo isso agora. O perigo de esquecer a paixão de Cristo é real. O mundo tenta nos distrair da centralidade da cruz. Ele era um farol apontando sempre para o Calvário. Deixe "eu creio no impossível" se acredita que Deus faz milagres. A fé de Padre Pio era tão intensa que ele podia ler os corações. Sabia os pecados esquecidos e as intenções escondidas dos que se aproximavam. Isso não era para assustar, mas para garantir uma confissão completa e uma cura total da alma. Ele era o instrumento da misericórdia, mas exigia a verdade nua e crua. Olha no comentário fixado. Tem um livro ali que está gerando testemunhos incríveis. São orações de Padre Pio para momentos difíceis. Baixe e escreva: eu preciso dessa força. Ele nos ensina que a força contra o demônio está na vida sacramentária, confissão e eucaristia. Não há segredo maior. Reze o rosário diariamente como ele pedia. É o elo de ouro que nos une ao céu. O alerta de Pio é para que você não perca tempo com o que não salva.
Foque no essencial. Se você precisa de uma resposta imediata de Deus, digite: "Me responde, Senhor". A história de Padre Pio é a prova de que Deus usa os fracos e doentes para manifestar o seu poder. Ele era fraco fisicamente, mas um gigante espiritual. Um homem que viveu para a glória de Deus, custasse o que custasse. O preço da sua santidade foi a dor, mas o fruto é a salvação de milhares. Declare: "Meu Deus é maior", se sabe que nenhum problema é grande demais. E lembre-se, a sua vida agora pode ser transformada. A fé é o motor, o amor é o combustível. Padre Pio te estende a mão hoje e te diz: "Não temas, Deus está contigo". Agarre essa promessa e lute a boa batalha, sabendo que a vitória final já é nossa em Cristo. No primeiro comentário tem um presente que eu preparei com carinho. Um livro com tudo que Padre Pio ensinou sobre fé e esperança. Baixe agora e declare: "Minha vida vai mudar a partir de hoje". A luta contra as tentações, para Padre Pio, era como uma ginástica espiritual que nos fortalecia. Ele dizia que a alma que nunca é tentada é uma alma que está parada no caminho da perfeição. O cuidado é não confundir tentação com consentimento. A tentação é a flecha, o consentimento é o alvo. Se você está buscando um novo emprego abençoado, escreva: "Deus abre o meu caminho". Padre Pio revelou que o tempo de oração é o tempo mais bem gasto da nossa vida. É ali que recebemos a força para enfrentar o dia. Ele nos ensina a valorizar o silêncio e a solidão, pois é na ausência de ruídos que Deus fala. O segredo é fazer da sua vida uma oração contínua. Escreva: "Eu não tenho medo", se confia na proteção divina. O perigo da distração é grande. O mundo moderno clama por nossa atenção, desviando-nos do foco principal, o céu. Padre Pio, com sua sabedoria, nos lembra: olhe para cima. De onde virá o seu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Confie agora. Você viu o que tem no comentário fixado? Um livro completo com as orações mais poderosas de Padre Pio. Baixe o seu e volte para escrever: "Eu abri meu coração para Deus". Ele era o profeta da esperança. Mesmo nas maiores tribulações, ele apontava para o amor infinito de Deus. Padre Pio nos ensina a jamais duvidar da misericórdia, não importa quão grande seja o nosso pecado. Desde que haja arrependimento sincero, há salvação imediata. Se você quer que Deus ilumine seu caminho nas decisões, digite: "Guia-me, Senhor". O alerta final de Padre Pio é sobre a urgência da santidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer por sua alma hoje. A vida é breve, a eternidade é longa. Escolha bem o seu destino. Ele te espera no céu para interceder por você e te guiar até o trono de Deus. Digite: "Deus está comigo", se sente a presença dele na sua vida. A fé de Padre Pio era inegavelmente prática. Ele não falava de teorias, mas de uma vida crucificada e ressuscitada em Cristo. Ele revelou que a obediência e a humildade eram as duas virtudes que mais agradavam a Deus. Viva essas virtudes agora e sua vida será transformada. Não sai daqui sem antes pegar o livro que está no primeiro comentário. Ele contém mensagens que Padre Pio deixou para momentos como o seu. Baixe e declare: "Essa mensagem era para mim". Ele nos cuida, mesmo de longe, por meio de seus ensinamentos e sua intercessão poderosa. O perigo de cair no desânimo é real, mas Padre Pio nos dá a força para levantar. Ele dizia: "Continue a lutar, pois a vitória está assegurada pela bondade de Jesus". Se você precisa de paz no seu lar, escreva: "O sangue de Jesus tem poder".
E lembre-se, o segredo de Padre Pio para a felicidade é simples: amar a Deus acima de tudo e aceitar a sua santa vontade. Abrace sua cruz hoje. O caminho da salvação é este. Ele te abençoa e te guarda sob o manto de Nossa Senhora. Deixe, eu sou mais que vencedor, se acredita na vitória que vem de Deus. Padre Pio nos ensina que a oração constante é a chave para todas as graças. Ele rezava sem cessar em todas as suas atividades. Ele era o exemplo vivo de que a vida contemplativa e a vida ativa podem se unir em um só coração. O alerta é para não separar sua vida profissional da sua vida de oração. Tudo deve ser feito em Deus. No comentário fixado, tem um livro que está causando uma revolução espiritual. Milhares já baixaram. Garanta o seu e escreva: eu quero essa transformação. Ele revelou que a vida de fé é um eterno recomeço. Cair e levantar, mas nunca ficar prostrado. O cuidado é com o desespero. O desespero é a negação da misericórdia de Deus. O perigo é desistir antes de ver o milagre. Se você crê que a porta que estava fechada vai se abrir, digite portas abertas agora. Padre Pio, com sua sabedoria, nos exorta a ter um amor especial pela Igreja, mesmo em seus momentos de crise e provação. Ele nos lembra que a Igreja é a noiva de Cristo e que devemos defendê-la com nossas orações e sacrifícios. Este é o segredo final: amar a esposa de Cristo. Escreva: nada é impossível se crê no poder de Deus. Padre Pio intercede por você agora. Receba essa intercessão e tome a decisão de mudar sua vida hoje. O céu te espera. A salvação está ao seu alcance. Não há tempo a perder. Comece a rezar como ele rezava. Presta atenção no primeiro comentário. Deixei ali um livro com orações de libertação de Padre Pio. Baixe agora e declare: sou livre em nome de Jesus. Ele nos ensina a não temer o demônio, pois ele é apenas um cão acorrentado, que só morde quem se aproxima dele por livre e espontânea vontade. A guerra que você está travando não é contra a carne, mas contra as forças invisíveis que tentam roubar a sua paz, a sua saúde e a sua fé. Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém. Ele enfrentou o demônio face a face e nos ensinou que a arma mais poderosa contra o mal é a oração e a confiança absoluta no coração de Cristo. Hoje, neste momento, eu te digo: o descanso de Deus está sendo liberado sobre você. Sinta essa paz que excede todo o entendimento humano, tocar sua alma e acalmar sua mente. Se você está cansado dessa luta, mas não vai desistir da sua família, digite: eu não desisto, Deus está comigo. Não importa o que o inimigo tentou plantar no seu coração, a dúvida, o medo, a desesperança. Tudo isso está sendo queimado agora pelo fogo purificador do Espírito Santo. O milagre que você espera não está atrasado. Ele está sendo preparado nos céus e sua paciência será recompensada. O Padre Pio intercede por você neste exato instante, pedindo a Deus que tire os espinhos do seu caminho e restaure o que foi perdido. Declare: eu recebo, se está pronto para as bênçãos que Deus preparou. Receba a cura de todas as feridas que o mundo te causou. Receba a libertação de todas as cadeias espirituais que te aprisionam. Você não está sozinho nesta jornada. A mão poderosa de Deus está estendida sobre a sua vida. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, se possível, e sinta o poder desta intercessão final. Ó Deus de bondade, Pai Todo-Poderoso, pela intercessão poderosa de São Padre Pio de Pietrelcina, pedimos que o teu santo nome seja glorificado na vida deste teu filho e desta tua filha. Visita agora o lar, o trabalho e a saúde de quem assistiu a esta mensagem. Que as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo curem toda enfermidade e que o manto de Padre Pio afaste toda a maldição,
todo o olho gordo e todo o perigo visível ou invisível. Que o sangue de Cristo quebre toda a armadilha do inimigo. Que toda porta que estava fechada se abra agora pela tua misericórdia. E que a paz que só tu podes dar inunde o coração que está sedento de ti. Amém. E assim será. Essa mensagem foi um presente de Deus para você. Se ela te tocou, se acalmou seu coração, não guarde só para si. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que precisam da intercessão de Padre Pio hoje. Seja um canal de bênçãos na vida de quem você ama. O livro no comentário fixado não é coincidência na sua vida. Deus colocou esse vídeo no seu caminho por um motivo. Baixe e diga: Deus me trouxe até aqui.